Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Noite de bênção, de vitória. Essa é a noite dos intercessores. Nessa noite, nessa última noite do mês, eu quero orar pelos intercessores. Eu sinto que tem bênção vindo, tem bênção se aproximando, bênção chegando. Mas eu também sinto que o inimigo está furioso. O inimigo está furioso, o inimigo está revoltado. E hoje o Senhor falou muito ao meu coração, o dia inteiro falando isso. Ore pelos intercessores. O intercessor é aquele que ora, né? Nesse último dia do mês eu quero orar por essas pessoas. O intercessor é aquele que... Já viu alguém na família? Sempre na família tem alguém que todo mundo que passa um problema corre para a pessoa, pede um conselho, uma ajuda, tal. Sempre aquela pessoa ali é a pessoa que é a fortaleza da família, né? Espiritualmente também é assim. Existem famílias que tem alguém que ora por todos. Ele é o intercessor. Ela é a intercessora, ora por todos. Mas quem ora pelo intercessor? O intercessor é aquele, perdoe, é aquela que carrega todo o peso espiritual. Sabia disso? É aquela que o inimigo tem mais fúria, mais raiva, porque o inimigo sabe que por causa da oração do intercessor, o mal não entra na casa, o mal não entra na família, o laço é desfeito, é quebrado, é cortado. Deus entra com providência por causa do intercessor. Lembra quando a Bíblia diz que Ló, ele foi salvo por 2 anjos, ele e a família de Sodoma e Gomorra? Os anjos foram na casa de Ló tirar ele de lá. Infelizmente, a esposa dele não deu ouvido. O anjo disse, não olhe para trás. Ela olhou para trás, virou estátua de sal. Mas Deus, ele deu o livramento. Ele tirou eles de lá. E você sabe por que Deus mandou um anjo para tirar Ló, a esposa e as filhas daquela casa antes das cidades serem queimadas? Porque o tio dele, Abraão, orou. O tio dele, quando eu oro por alguém, eu sou intercessor de alguém. O tio de Abraão orou, pediu, clamou, e Deus enviou um anjo lá para tirar Ló, a esposa e as filhas. Como eu disse, infelizmente, a esposa não deu ouvido à direção, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas o livramento chegou lá. Mas a intercessão de Abraão fez Deus mover para tirar eles da cidade. Então, quando existe o intercessor, eu sei que eu estou falando aqui com uma pessoa que com certeza é a intercessora da casa, com uma pessoa que é o intercessor da família, que o inimigo ele tem uma fúria, o inimigo ele tem uma ira muito grande, ele quer te parar. O intercessor é aquele ou aquela que do nada as coisas começam a apertar, as coisas começam, sabe, a dar errado, a confusão. Eu vou te explicar por quê. O que o inimigo mais quer fazer com o intercessor, olha o que eu vou te falar. O que o inimigo quer mais fazer na vida de um intercessor é desfocar ele. Sabe por quê? Porque o intercessor ele é focado na oração. Orar pela família, orar pela casa. Mas aí o inimigo diz assim, como é que eu vou vencer ela? Como é que eu vou vencer ele? Na distração. Eu vou colocar outros problemas para ela se distrair, ele se distrair e parar de orar. Parar de orar por isso aqui, que eu quero entrar aqui. Eu quero tocar nesse familiar. Eu quero tocar no casamento dela. Eu quero tocar nessa área. Só que ela está orando muito. Então eu vou colocar um problema aqui
para ela esquecer desse problema e começar a orar por esse. E ela esquece aqui e eu entro e eu vou agir. Então o intercessor é aquele que tem que estar em vigilância sempre. É como eu disse, ora por todo mundo. E quem ora pelo intercessor? Quem ora pelo intercessor? Então, nessa noite, nessa última noite do mês, eu quero orar por todos aqueles que são intercessores, que Deus levantou. E o inimigo tem raiva disso, porque ele sabe que é através de você que a sua casa vai ter paz, vai ter vitória. É através de você que a sua família vai ser abençoada, vai se aproximar de Deus. Quantas pessoas aqui na corrente de oração começou com uma pessoa só, da família, e Deus levantou um intercessor, Deus levantou uma intercessora, e a partir daquela pessoa, todo mundo começou a buscar Deus. Toda a família hoje ora a partir de uma pessoa. Então ali é o intercessor, ali é a intercessora, aquela pessoa que está ali orando, buscando, protegendo, tentando aproximar as pessoas, a família de Deus. Ore, mandando oração, chamando para orar, pega o copo d'água, dá. Isso é um intercessor, isso é a intercessora. Então assim, imagine, se o intercessor cai, se a intercessora cai, o inimigo sabe disso. Se o intercessor cair, a intercessora cair, ele derruba a família toda. Ele derruba a família toda. O foco do inimigo é o intercessor. Porque se ele tocar no intercessor, ele tocou em toda a família, ele tocou em toda a casa. O intercessor, aquele que ora, aquele que está debaixo de propósito, aquele que está debaixo de oração, como está aqui escrito aqui na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Eu estou com a Bíblia aqui aberta no livro de Jó. A partir de hoje, meia-noite, nós começamos o propósito e até o dia 7 de março nesse propósito. Mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Jó, entre várias pessoas na Bíblia, Jó era um intercessor. Jó era uma pessoa que orava. Ele orava pela família e ele orava por cada um dos seus familiares. Tanto que quando o inimigo olha para Jó, o inimigo vê algo diferente. O inimigo vê a presença de Deus. O inimigo vê proteção. O inimigo vê livramento. O inimigo vê que aquele homem era guardado. E aquilo não era à toa, não era coincidência, obra do acaso. É porque aquele homem orava. Aquele homem orava, ele era intercessor. Aquele homem era intercessor. Aquele homem, sabe? Você vê que quando o inimigo toca na vida de Jó, porque Deus permitiu, somente porque Deus permitiu que Jó ficou doente, o que foi que a esposa de Jó falou para ele? Ela disse o que para ele? Não, meu amor, você vai vencer, você vai dar a volta por cima, eu vou orar por você, você vai sair dessa. O que foi que ela falou para ele? Ela disse, depois de tudo que aconteceu, ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morra. Veja então que pelas palavras dela, ela não era uma pessoa apegada a Deus. O intercessor ali era Jó. Era Jó que era o homem de Deus que orava pela família. E o próprio Jó disse, você fala como uma louca. Jamais eu vou fazer isso, jamais eu vou blasfemar. Eu creio que o meu Redentor vive e ele vai se levantar ao meu favor. Então, olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Jó. A Bíblia diz aqui no livro de Jó, no capítulo 1, a virtude e riqueza de Jó. Aí diz assim, decorrido o turno de dias, levantava-se de madrugada e oferecia ofertas segundo o número de todos eles, ou seja, os filhos. Assim fazia Jó continuamente, ou seja, sempre, Jó estava fazendo propósito, oração e ofertando a Deus, que é o nome dessa oferta, é oferta de intercessão. Jó orava, apresentava os filhos a Deus e apresentava uma oferta por cada um deles. Ele não fazia isso uma vez na vida, ele fazia continuamente, diz a Bíblia. E aí a Bíblia diz que
que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, homem íntegro que me busca, se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura é à toa que Jó teme a Deus? Acaso não o cercaste com uma sebe, um muro de fogo? A ele e a sua casa, ou seja, os filhos dele não oravam, a esposa dele não tinha uma comunhão, mas a proteção por causa dele estava nele e na sua casa, em sua casa. Então diz aqui, cercaste com a sebe a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Então, quando o inimigo olha para Jó, o inimigo vê que ali era um intercessor. O inimigo viu que ali era um intercessor, que era através dele, por causa dele, que a família de Jó era abençoada. Havia um muro de fogo, de proteção, e o inimigo não podia tocar. Então hoje, nessa noite, eu quero orar pelos intercessores. O inimigo, para tocar na família de Jó, primeiro teve que tocar em Jó. Então eu quero orar. Estamos para entrar em um novo mês. Eu quero orar por você que é um intercessor, por você que é uma intercessora, que está orando sempre pela sua família, pela sua casa. E eu sei que para os intercessores, como eu sou intercessor, eu não sou só intercessor da minha família, eu sou intercessor de todas as pessoas que eu oro, ou seja, de todas as 70 milhões de pessoas que estão nessa corrente de oração. Então eu peço a você também que ore por mim. O levante contra o intercessor, a intercessora, é grande, é muito grande. Mas por isso que nós temos que estar sempre debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de propósito, debaixo de atos proféticos para derrubar a força do inimigo. Eu digo para você que é uma intercessora, para você que é um intercessor, não desista. Que Deus te cubra de força, que Deus te cubra de força e proteção. Escreva aí nos comentários: Senhor, me cobre de força e proteção. Escreve aí nos comentários: Senhor, me cobre de força e proteção. E você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja. Deus em primeiro lugar e segundo, a sua palavra que está aqui é sobre isso. Amém? E se você diz assim: Bispo, eu quero que você ore por mim agora e continue orando, intercedendo por mim em oração. Então, aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique. É gratuito, não paga nada, tá bom? Você vai clicar na palavra inscrever-se e a partir desse momento que você clicar, seu nome será escrito, registrado nesse canal e sempre eu estarei orando, pedindo, clamando a Deus pela sua vida. Amém? Inclusive, para todas as ovelhas que são intercessoras, mas você... O intercessor, ele tem que estar forte, né? Ele tem que estar forte em oração, porque eu não posso ajudar alguém se eu não estiver forte. Então, por isso que a oração agora é por você. A partir da meia-noite começamos o propósito Mãos Abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas, né? Primeiro você vai fazer o propósito por você, tá? Que chama-se a oferta profética. Como eu ensinei, não é o valor, mas é a simbologia, o que ela representa, o que o número representa. O número 7 é o número de Deus. Você vai fazer uma oferta pela sua vida, apresentando a Deus a sua oferta de R$7. E se fizer por aqui, vai escrever: Senhor, lembra-te da minha oferta. Se você fizer pelo Pix da igreja, que é o 71992799594, você vai levantar para o céu e declarar: Senhor, lembra-te da minha oferta. Depois que você fizer por você,
A partir do dia 2 em diante, você vai fazer por cada um dos seus familiares. Que Deus guarde, proteja, livre e liberte de todos os males. Nessa noite eu não vou orar pela sua casa, pela sua família. Nessa noite eu vou orar por você. A minha oração é dirigida a você. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe, que Deus ele te livre de todos os males. Você que é um intercessor, tem dia que a batalha tá grande, não é? Tem dia que a batalha tá grande. Tem dia que a guerra tá grande. Mas com fé em Deus, o Senhor vai te dar a vitória. Eu vou orar. Antes de orar, eu quero declarar aqui também, quero dizer aqui também, que coloque em oração aqui, né, todas as cidades que estão passando por esse momento tão difícil, né? Você que está acompanhando as redes sociais está vendo, Juiz de Fora, o Bar, talvez tenha até outras cidades também. Que Deus tenha misericórdia. Nós, ou segunda ou terça-feira, eu quero fazer uma grande compra de alimentos para mandar para essas cidades. Então eu quero pedir a Deus que abençoe você que é um dizimista, você que é um ofertante, você que está fazendo sua oferta agora, você que puder fazer a sua oferta essa noite, em algum momento, quando você fizer, declare: Senhor, multiplica na minha vida, multiplica na minha vida. Eu quero fazer uma grande compra de alimentos, cestas básicas para enviar para essas cidades. E vamos fazer através dos dízimos e ofertas das ovelhas. Você que tem o seu dízimo, é dizimista, você que é dizimista e não apresentou ainda, se puder fazer nessa noite, faça, tá? O dízimo ele é a 10ª parte, 10% de tudo aquilo que passa em nossa mão. Digamos que veio na sua mão R$50, o dízimo é R$5. Veio na sua mão R$100, o dízimo é 10, é a 10ª parte. Sempre que você apresentar o dízimo a Deus, declare. Você tira aquilo ali e declara para Deus: Senhor, receba a minha fidelidade. E que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória. Amém? Glória a Deus. Essa grande corrente do bem vai se unir para enviar ajuda para essas cidades. E eu sei que Deus vai levantar outras pessoas também, outras igrejas, outras pessoas que não têm religião, vai fazer a sua parte de alguma forma. Nesse momento o Brasil tem que estar unido. O Brasil tem que estar unido. A dor de um tem que ser a dor de todos, porque está muito triste a situação. Não é verdade? Vamos orar agora. Vamos orar, vamos pedir, vamos clamar. Eu quero orar pela sua vida, você que é um intercessor, uma intercessora. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Senhor, nessa noite, nesse horário que a Tua palavra chama de a hora sagrada, o horário da viração. Pai, eu quero orar pela Tua filha que é uma intercessora, pelo Teu filho que é um intercessor. Como, meu Deus, o inimigo gostaria de derrubar a Tua filha. Como o inimigo gostaria de derrubar o Teu filho. Porque ele é um intercessor, porque ela é uma intercessora. Mas nesse momento eu repreendo agora todo o levante do inimigo contra a vida dos intercessores. Toda a fúria do inimigo, toda a fúria do maligno cai por terra. Fortalece essa intercessora, meu Pai. Fortalece a intercessora dessa família. Fortalece o intercessor dessa família. Assim como o Senhor colocava um muro de fogo ao redor de Jó e abençoava a vida dele, as obras das mãos dele, coloca, Pai, um muro de fogo ao nosso redor. Que o inimigo não toque, não se aproxime, mas que nós venhamos ser guardados, protegidos e abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Declare: eu creio. Declare: eu tomo posse da bênção e da proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. Você é uma intercessora, você é um intercessor. Deus te levantou para, através de você, toda a sua casa, toda a sua família está de pé na presença dele. E você vai conseguir fazer isso. Amém? Meia-noite nós voltamos já debaixo do propósito, mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Que esse novo mês que está para chegar, março, venha ser um mês de vitória em nossa vida. Amém? Desejo também muita força a todas as nossas irmãs e irmãos de Juiz de Fora, Ubá. Estamos em oração e vamos fazer o máximo possível para ajudar vocês. Tá bom? Tá certo? Meia-noite nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.